Olá, bem-vindos a mais uma porção da Dieta do Cordeiro. Hoje aqui estamos no capítulo 16 do meu livro O Cordeiro Marinado em Porções. E com a porção da palavra de hoje, como eu avisei ontem, né, encerraremos o Sermão do Monte. E igualmente chegaremos à mesma conclusão do último verso deste capítulo, quando fala: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Mateus 7, 28 e 29, né? Então, nós também reconhecemos agora, mais do que antes, que Jesus é o mestre dos mestres. Seus ensinamentos vêm com autoridade, porque ele também é Senhor dos senhores. Então, se ele é nosso mestre, temos que aprender dele. Se ele é nosso Senhor, temos também que obedecer, praticando o que aprendemos. Não basta então só ouvir o Mestre, é necessário obedecer o Senhor. Este mesmo texto, abordado por Mateus, começa em Lucas assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6:46. E com esta pergunta retórica, ele mesmo responde, começando a contar a parábola que queremos tratar hoje aqui. Aliás, muito bem colocada essa parábola ao fim do Sermão da Montanha, né? Tipo assim, depois que eu, como se Jesus estivesse falando, depois de tudo que eu ensinei, se vocês colocarem em prática, é a mesma coisa que construir uma casa na areia e cair por terra quando vier os ventos tempestades, né? Mas já dei o spoiler antes de ler o texto. Vamos para a parábola aqui, né? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces, e no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos analisar as duas figuras, como aquele jogo dos 7 erros, e descobrir o que está igual e o que está diferente. Primeiro, o homem prudente, né? Vamos falar primeiro do homem, o prudente e o insensato. Nos dois casos, o personagem é um homem, um construtor. Ambos tinham a mesma responsabilidade de construir uma casa. Digamos que ambos ouviram do Senhor a mesma ordem de edificar suas vidas. Como servos obedientes, assim o fizeram. Mas digamos que ambos praticaram a mesma obra, porém de modo diferente. Porque o homem prudente aprendeu o modo correto de praticar a ordem do Senhor na obra da maneira que o mestre ensinou. Já o homem insensato, ainda que obedecendo, não praticou a ordem do Senhor na obra da maneira que o mestre ensinou. Um foi diligente e o outro negligente. Um foi cuidadoso e o outro preguiçoso. Ambos fizeram, mas um fez bem e o outro fez mal. Você tem sido apenas um ouvinte nécio do Senhor ou um sábio praticante do Mestre? Então, esse primeiro ponto analisou o construtor. Muitas coisas iguais, mas aquela coisa diferente é que um fez bem, o outro fez mal, embora ambos fizessem a casa, construíssem, né? Mas então vamos ver o segundo ponto, falar da construção. Como é uma boa construção e uma má construção. Nos dois casos, a construção é uma casa, que bem ou mal foi edificada.
Contudo, é justamente este bem ou mal que faz toda a diferença nesse jogo de erros. Repare que no primeiro caso, ela estava bem construída, diz o texto. Sem querer acrescentar nada à palavra, bem que poderíamos subentender que no primeiro caso ele cavou bem fundo. Não era uma edificação superficial, mas tinha profundidade. E sem ainda querer acrescentar novamente, mas bem que poderíamos subentender que no primeiro caso ele colocou bons alicerces. Não era uma edificação sem bases, tinha fundamentos sólidos, bons e bem profundos. De certo, esta construção deve ter dado bem mais trabalho, levando bem mais tempo e até custando bem mais caro. Mas vamos ver a seguir que certamente tudo isso a mais bem que valeu a pena. Deu para perceber as qualificações dessa primeira construção, os adjetivos bem, bom, né, mais. Então, são ideias de que foi bem construída, né? Bem mais bem construída. Agora, já no segundo caso, nada a acrescentar, nem sequer precisou dizer que foi mal construída. Deve ter sido tão rápida, tão fácil e tão barata, que tão rápido e fácil a pobre construção foi acabada. Acabada em todos os sentidos, né? Diferente do bem da primeira, esta segunda foi sem alicerces, sem firmeza de rocha, porque foi construída na areia, provavelmente sem muito tempo, sem muito custo, sem muito bem. Foi mal e acabou mal. Então, eu pergunto: você tem construído bem o que o Senhor mandou ou tem mal feito sem a boa instrução do Mestre? Olha, deixei bem na instrução, né? Na introdução, esse entendimento de Senhor e Mestre. Às vezes a gente só obedece o Senhor, mas não do jeito que o Mestre ensinou, né? Então a gente às vezes sabe muito bem como fazer, como o mestre ensinou, mas não obedece fazendo o que o Senhor mandou. Então as duas coisas são importantes, né? Agora o terceiro ponto diz assim: as causas iguais com efeitos diferentes, construção inabalável ou destruição completa. Vamos analisar. Nos dois casos, sobrevieram as mesmas intempéries. Sobre ambas as casas caiu a chuva. Chuva vem de cima, Deus permite. Transbordaram os rios. Rios da ideia de baixo, né? Satanás ataca. E sopraram os ventos. Ventos da ideia dos lados, né? Às vezes as pessoas avançam e vem o vento forte sobre nós. Ambas sofreram inundação e torrente. Ou seja, ninguém escapa da prova. Ninguém está isento de problemas. As causas são as mesmas, só mesmo muda de endereço, como dizem. De fato, um endereço se localiza sobre o caminho da palavra, bem no centro da vontade de Deus, na rocha, e o outro no atalho da areia, bem na periferia do plano divino. Mas as adversidades conseguem chegar em todo lugar. A diferença está nos efeitos. No primeiro caso, tudo que sobreveio à casa do sábio construtor nem sequer a conseguiu abalar, ficou firme. Já no segundo caso, a casa não só caiu, a sua destruição foi completa. Conseguiu lembrar da história dos três porquinhos? É bem por aí, né? Então, agora a gente pergunta: você tem permanecido firme e forte sobre a prática da palavra do Senhor, como aprendeu do Mestre?
ou qualquer vento de doutrina e tempestades da vida têm facilmente derrubado suas estruturas espirituais, causando um mau efeito? Examine, vamos observar. Quando eu escrevi o livro, nesse capítulo, estávamos na semana em que, nesta quinta-feira, relembramos uma grande lição de humildade e serviço do nosso Senhor e Mestre, quando lavou os pés dos seus discípulos, dizendo: Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Não só façam o que eu fiz, mas façam como lhes fiz. O Senhor diz façam e o Mestre ensina como, pelo exemplo. Assim, nós ouvimos o Senhor como servos que constroem e praticamos como discípulos que aprendem pelo exemplo do Mestre. Muitos ensinamentos deste capítulo, né? Vale a pena ouvir de novo, ler mais uma vez e meditar sobre essas diferenças, né? Sobre essas causas e efeitos. A gente já vem vindo falando, né? De dois senhores, duas portas, dois caminhos, dois frutos das árvores, dois modos de viver. Dieta é modo de viver, né? E esses ensinamentos nos mostram se a gente quer viver como um sábio e prudente construtor ou como um nécio e negligente construtor, né? Às vezes a gente, tomando o construtor imprudente, ele poderia falar, a culpa é da chuva, foi culpa da tempestade, foi culpa né, dos ventos. E não, porque o outro não falou que foi culpa do vento da tempestade, né? Porque as causas foram as mesmas. Vieram para os dois os ventos e tempestades. Então, quando você está bem espiritualmente, firme e forte na palavra, você não vai cair. Então, quando vier os ventos, tempestade, eles não vão ser os culpados da sua resistência. Eles vão ser, né, os promotores da sua resistência, como o gigante foi para Davi, né? Então, a gente também tem que olhar dessa forma. Não adianta culpar as circunstâncias de cima, de baixo, dos lados. Elas podem muito bem ser promotores de heróis, né? De destacar um construtor prudente ou um construtor negligente. Então, vamos aí examinar, nós estamos numa parte aqui da nossa dieta, do livro, onde está tratando sobre os ensinos de Jesus. Então, esse capítulo é muito importante para a gente saber que tudo que a gente está ouvindo, não só desse capítulo, não só do Sermão do Monte, não só dessa parte, não só desse livro, né, mas da Bíblia inteira, de tudo quanto a gente escuta, né, nos sermões da igreja ou nas leituras que fazemos nos nossos devocionais, de todas as maneiras que a gente ouve a palavra, a gente precisa colocar em prática, né, observar, fazer com que seja uma construção firme e forte, que a palavra está construindo dentro de nós fundamentos apostólicos inabaláveis, que vai nos deixar com a vida firme e forte no caminho do Senhor. Amém? Me empolguei aí nesse capítulo, vale a pena pensar bem sobre ele, né? E a gente volta aí amanhã. Amanhã vai ter mais um tema muito importante e eu espero você aqui, tá bom? Se Deus quiser, até lá.